Olá, é um prazer nós estarmos hoje, especialmente completando 100 programas Jesus e Saúde Mental. Eu fico muito feliz de podermos chegar, de certa forma, nesse marco aqui na TV da Mansão do Caminho, todas as terças-feiras, semanalmente. Já foram exibidos mais episódios, mas alguns foram reprises, e são 100 episódios inéditos. 100 episódios que nós produzimos com todo carinho, com todo amor, com toda dedicação. E por isso, hoje, nós iremos fazer uma edição especial, um pouco mais longa, mais ou menos 1 hora, convidando o nosso amigo Sérgio Lopes, convidando a nossa amiga Ana Tereza Camasmi, que foram duas pessoas que ao longo desses 100 programas estiveram com alguma regularidade aqui conosco. Nós começamos, e gostaria de contar nesse início rapidamente, esse trabalho com a ideia de trazer Jesus bem visível nas nossas reflexões espiritistas. Esse é um programa vinculado a uma TV espírita, vinculado a uma instituição espírita, a Mansão do Caminho, e, portanto, achamos que seria bastante adequado e importante podermos trazer Jesus na frente. Portanto, que o nome fosse Jesus e Saúde Mental. Inicialmente, aqui na Mansão do Caminho, nós fizemos alguns programas, conduzimos 4 temporadas, analisando alguns livros, 4 livros do Manuel Filomeno de Miranda, através da mediunidade de Divaldo Franco. Depois, fizemos uma temporada sobre como lidar com as emoções. Alguns desses programas estão disponíveis no YouTube da TV da Mansão do Caminho, outros programas estão disponíveis no Espiritismo Play. E então fizemos Jesus e Saúde Mental. E nos primeiros 24 programas, mais ou menos, nós analisamos esse nosso livro, editado pela FEB, chamado Evangelho de Jesus e Saúde Mental, que tem um título um pouco mais chamativo, chamado Vida Saudável e Feliz. São 24 capítulos em que nós analisamos passagens de Jesus numa perspectiva psiquiátrica, psicológica, fazendo interfaces com a doutrina espírita, especialmente a partir das obras de Allan Kardec e das obras de Leon Denis. Porém, ao acabar a análise desse livro, o desdobramento desse livro, nós percebemos que a temática merecia um olhar ainda mais cuidadoso, ainda mais profundo, e aí nós fomos ampliando. Convidamos o nosso amigo Sérgio Lopes para que pudéssemos, eu e ele, analisar o livro O Código do Monte, em que ele escreve sobre as virtudes e as bem-aventuranças do Sermão do Monte, e aqui fizemos uma vez por mês, eu e ele, essa troca de ideias, esse contato com vocês também, a partir da TV. Isso no primeiro ano. E no segundo ano, continuamos fazendo outros temas, analisamos, por exemplo, o estoicismo, comparando com o cristianismo, analisamos o livro de João, o livro Eclesiastes, o livro de Jó, e convidamos novamente o Sérgio Lopes para que ele pudesse falar junto comigo sobre o livro As Leis Morais e Saúde Mental, que, no final das contas, entrou como desdobramento do livro Cérebro Triuno, e nós estamos aqui desenvolvendo. Veio se somar a nosso programa a nossa amiga Ana Tereza Camasmi, e temos feito junto com ela perguntas e respostas, e também temas sobre o livro Episódios Diários de Joana de Ângeles. Então, nós convidamos hoje o Sérgio Lopes e a Ana por esse histórico nesse programa, agradecendo mais uma vez de público a ajuda para esta ideia de podermos analisar Jesus do ponto de vista de princípios, insights psicoterapêuticos que fossem simples, ao mesmo tempo não simplórios, mas simplificados para que pudéssemos abordar e entender as nossas vidas. E por isso, depois da nossa vinheta, nós ficamos muito felizes de comemorar 100 episódios inéditos com a presença dos dois. Fiquem conosco depois da nossa vinheta. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu queria agradecer novamente com vocês aqui de público a presença, o carinho, a atenção para comigo e para com a TV Mansão do Caminho, para com o programa Jesus e Saúde Mental. E por isso, nesse programa número 100, a gente pensou, eu e o pessoal dos bastidores da TV da Mansão, especialmente o Sérgio da TV Mansão, o que a gente podia fazer para, de certa forma, fazer alguma comemoração, e pensamos que nós três poderíamos entrar juntos. Quem sabe a gente consegue gravar a partir de hoje outros programas juntos também,
mas pelo menos fazer esse marco. Então, Sérgio, eu vou passar primeiro a palavra para você, para que você possa dar as suas boas-vindas. Inicialmente, eu gostaria de agradecer, Léo, esse convite por essa marca desse programa tão bonito, 100. A marca 100 é uma marca muito emblemática, muito importante. Então, eu me sinto muito honrado, muito feliz em ter sido convidado e também por estar junto com a Ana Tereza, que é uma articuladora super importante do nosso movimento, dessas pessoas lúcidas que a gente se identifica pelas abordagens e que hoje tenho a alegria de poder estar participando, né? Dizia Jesus que quando houvesse 2 ou mais reunidos em seu nome, ele estaria no meio. E eu acho que é porque também se torna um grupo de estudo, né? E eu espero que esse grupo de estudo seja inspirado pelo nosso mestre. Então, muito obrigado aí pela oportunidade, Léo. Muito obrigado, Sérgio. Eu vou passar para você diretamente, Ana, para que você possa dar suas boas-vindas. Ô, minha gente, que alegria estar aqui com vocês, viu? Eu quero agradecer todo esse esforço de vocês, da Mansão do Caminho, de você, Léo, e de Sérgio estar aqui com a gente hoje. Eu me sinto muito honrada de estar aqui, e ainda mais um programa especial, que é o número 100. Eu estava aqui pensando, quando a gente é criança, a gente é doido para ter a nota 100 na prova da escola, não é? Então, 100 é um número assim muito querido, muito, né, desejado pela gente, que hoje seja um encontro de muito carinho entre nós aqui. Muito obrigada. Nesse livro que eu trouxe, né, inicialmente, eu queria reabri-lo. E no capítulo 23, pessoal, eu trago o título assim, Flexibilidade Mental. E a pergunta reflexiva que eu termino o capítulo é justamente sobre como é que eu poderei encontrar a equação que me torne flexível, psiquicamente falando, sem me deixar escorregadio moralmente. E ao longo do capítulo eu vou trazendo algumas reflexões, vou tentar resumir alguns pontos. Primeiro, nesse livro eu sempre conto uma história, alguma história real que possa trazer um motivo para podermos desdobrar. E essa história real aconteceu quando eu estava me formando, né? Tinha me formado, era um médico recém-formado, ainda médico generalista, não era psiquiatra ainda. E naqueles primeiros empregos fui para o interior de Pernambuco trabalhar numa emergência. E nessa emergência era assim, um dia eu ficava como médico plantonista, 24 horas, e no outro dia ficava lá como médico atendendo ambulatorialmente, de manhã e à tarde. Era como se fosse uma espécie de pronto atendimento de casos mais simples. Então, eu ficava 2 dias seguidos ali no hospital, né, nessa cidade, e voltava, ia na segunda de manhãzinha, voltava na quarta. E aí era interessante porque, rapidamente, né, eu não tinha nem 6 meses de formado, estava ali estudando para passar na residência médica, a gente vai ver na realidade das coisas, né, e essas coisas mais escorregadias do ponto de vista ético. E de vez em quando vinha, pessoal, pedido de atestado, né? Geralmente segunda-feira é um plantão mais concorrido, porque as pessoas faltam os seus trabalhos, etc., e vão segunda-feira no plantão para pegar algum atestado, etc. Bem, quando elas estão adoecidas mesmo, é um dever médico, faz parte da ética, faz parte do código de ética, o atestado, mas o atestado ele tem que ser do dia que você viu, né, para frente, vamos supor. Atesto que ele está com a doença e precisa de 3 dias de afastamento a partir desta data. Não existe o atestado anterior, né, porque a gente não estava vendo, a gente não sabe exatamente quando começou, e pode servir de brechas, questões jurídicas, questões legais. Mas me chamou a atenção porque eu sempre fazia e faço isso, né? Seguir o código de ética, porque o código de ética médico ele vai ao encontro do nosso código de ética pessoal, né? O código de ética no sentido a lei de Deus que está na nossa consciência. E aí me chamava a atenção porque começou a vir pedido da secretária de saúde, né? E era um pedido assim, como se fosse fazer um favor, sabe? Faça um jeitinho. E aí, como se fosse aquele peixe grande. Então, era como se fosse um constrangimento mesmo. Olha, mas quem pediu foi a secretária. Eu falei assim, tudo bem, mas a pessoa está doente, que ela vem aqui no hospital. Não, porque ela pediu atestado sem trazer o paciente para o hospital, queria que eu desse o atestado nem sem ver a pessoa, infringindo um outro código, né? E eu falei, não, só posso dar se for com a pessoa vindo. Se ela está doente, a pessoa vem, eu examino e a gente dá
conforme é indicado. Isso causou uma certa celeuma, né? E aí, contrariada, a secretária, então, enviou depois, nos próximas vezes que pediu, enviava a pessoa. Mas aí pedia, assim, olha, mas a secretária pediu para dar dos últimos 5 dias, do final de semana inteiro. Aí eu falei, olha, mas eu não posso. Eu estou vendo a pessoa está com a gripe, está com a virose, tudo bem, resfriado comum, mas é a partir de hoje. E aí foi bem interessante que eu depois fui falar com a secretária oportunamente, e ela me falou assim, você não está ajudando a gente, né? Você não está... Como é que eu posso lhe ajudar? Mas que ajuda eu queria enquanto médico? Eu queria que ela desse condição de trabalho adequada para que eu pudesse ajudar a população. Então, eu trago esse mote aí, porque, eventualmente, para a gente poder manter algum emprego, ou, eventualmente, para manter alguma situação, a gente faz uns jeitos, né? Que a gente fala assim, um jeitinho brasileiro, que tem toda uma questão bem interessante do povo tentando se adaptar à vida, mas até que ponto essa adaptabilidade ela vem ao encontro da nosso código de ética e até que ponto a gente vai passar. Então, isso eu trago como motivo para a gente poder pensar que nós precisamos ter uma conduta, como disse Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 37, né? Que seja o vosso falar um simples sim, um simples não. Né? O que passa daí já vem para algo ruim. Ou seja, ser claro com a nossa ética. O certo ou o errado existe. Agora, a partir daí, às vezes, a gente fica com uma rigidez psíquica. Né? Ficamos rígidos demais do ponto de vista psicológico. E acho que é um grande desafio, especialmente quando a gente lida com pessoas que têm uma ética espírita, uma ética cristã, como é que elas podem manter, né, a sua consciência tranquila, sem cair numa rigidez mental. Então, eu peguei esse exemplo e desdobrei o capítulo. Vou passar para Ana. Falar aí, Ana. Nossa, isso dá um pano para a manga, né? Dá bastante coisa para a gente conversar. Eu me lembrei aqui de um texto do Emmanuel chamado Consciência e Conveniência. E o livro é Estude Viva. O capítulo, acho que é 22, assim, tá mais para o fim. O que tem de bacana nesse textinho do Emmanuel é dizendo, é a primeira frase dele que eu já gosto, né? Que as boas soluções nem sempre são as mais fáceis e as manifestações corretas nem sempre são as mais agradáveis. Então, esse ponto que você está trazendo para a gente, Léo, assim, por que é difícil para a gente? Porque desagradar o outro é um grande desafio para a gente. Sustentar a nossa decisão é um grande desafio. Então, como é que a gente pode ser flexível sem ser escorregadio? Né? Porque às vezes a gente vai para a rigidez como defesa. É tão difícil a gente ocupar esse lugar, que é um lugar que a gente tem que fazer diálogo, acordo, ajustes, que aí a rigidez resolve, né? Ou a lassidão resolve também. Né? Então, a gente sair desses extremos, para a gente não ter que se haver com esses acordos, é o que a gente vai vendo na maior parte do tempo. Agora, o trabalho de evolução moral, de crescimento moral, nos leva a buscar esse caminho que você está trazendo aí, um comportamento ético, mesmo que ele desagrade as pessoas, a gente ter força interna de sustentar. Até porque a gente tem um conhecimento totalmente equivocado do que é ser bom. Então, tanto é que tem um nome pejorativo, ser um bom menino, ser uma boa menina, sabe? É pejorativo isso, assim, e não deveria ser pejorativo, porque é bom ser bom, né? Mas é como se bom fosse ser bobo, ingênuo, o que permite tudo. Então, o seu oposto seria melhor, né? Então, o que a gente precisa buscar, né? A gente precisa buscar uma conexão com esses valores morais nossos internos, porque a nossa fragilidade moral pode nos fazer escolhas complexas que mais tarde é a gente que assume as consequências. Eu fiquei imaginando no seu caso, se você desse um atestado médico para quem que efetivamente não está doente há 5 dias, você pode ser, lá na frente, processado judicialmente, pode perder, inclusive, a sua concessão para ser médico, né, por ter feito algo inadequado, enfim.
Então, a gente precisa também tirar os olhos do imediato. Na hora de tomar a decisão, poder ver o desdobramento. Essa decisão que eu estou tomando, os desdobramentos dela atendem aos meus quesitos, né? Então, assim, temos muito que falar sobre isso, mas é o que eu gostaria de dar de pontapé inicial. Sérgio, diga aí sua visão, Sérgio. Olha, eu acho que esse ponto já daria o programa inteiro, né? Se é que vai dar tempo de falar só sobre esse ponto. Eu estava ouvindo vocês e estava pensando o que eu posso colocar além do que já foi dito, que eu acho que já está bem colocado, está bem dominada essa parte, mas fiquei pensando da seguinte maneira: a própria questão já mostra um conflito, né? Como é que eu posso me tornar flexível psiquicamente sem me deixar ser escorregadio moralmente? Na indagação já tem o anúncio de que parece que uma coisa está em conflito com outra. Tem uma ideia na pergunta assim de que se eu tiver uma flexibilidade psíquica, eu tenho uma tendência de escorregar moralmente. Na própria, senão não teria nem a questão, não é? Então, quer dizer, uma coisa que a gente observa, que pessoas aparentemente flexíveis psiquicamente podem ter uma tendência de não observarem o contexto moral. Por um outro lado, a pergunta nos coloca frente a um desafio. É uma pergunta muito inteligente essa, Léo. Assim, como que eu posso desfrutar de uma liberdade psíquica, de uma flexibilidade interna e também uma liberdade moral? Será que é possível isso? Fiquei pensando nessa questão. Acho que fica um aspecto que a gente pode desdobrar em vários caminhos. Um deles é assim, de que parece que são duas linhas independentes de desenvolvimento. Eu posso me desenvolver emocionalmente, eu posso me desenvolver intelectualmente, eu posso me expandir em várias direções, mas eu posso ter deslizes morais dentro de mim. Eu posso me desenvolver moralmente, eu posso ser uma pessoa correta, que observa as regras, mas ser rígido. Posso ser uma pessoa limitada. O que mostra que um caminho de desenvolvimento ele é exclusivo e independente do outro. Por isso nós vemos na evolução espíritos que são muito atrapalhados moralmente, mas são pessoas muito brilhantes, ricas, psiquicamente muito libertas, mas tem deslizes morais. E o inverso também, pessoas muito limitadas, pessoas obtusas, inclusive, mas que são extremamente corretas. Então a pergunta nos coloca um desafio: como conciliar esses dois paradigmas? E eu fico pensando assim, que é necessário desenvolver os dois. Porque na evolução, quanto mais flexível emocionalmente, nós vemos isso no estudo das leis morais, que é na lei de liberdade, na lei de progresso, nós precisamos progredir. E a progressão, ela se dá no campo interno, na observância do contexto moral. Que esse é o desafio que o Espiritismo nos põe, assim, né? Existe um autor em psicanálise, que a gente já tem falado aqui, que é o Winnicott, Donald Winnicott, que nos fala que nós podemos desenvolver um self verdadeiro ou um self falso. No exemplo do Léo, é assim: esta pessoa que precisa agradar quem está pedindo o atestado é um falso self. Porque se ele está obedecendo ao que se espera dele, ele é uma defesa para agradar, para corresponder expectativas. É um falso self. O self verdadeiro para o Winnicott é aquele que está conectado com o seu self, com o seu ser interior narcisicamente coeso, e ele vai obedecer então entra a doutrina espírita aí, a sua consciência. E para eu obedecer a minha consciência, eu preciso estar integrado psíquica e moralmente comigo. Então essas duas linhas de evolução, elas precisam convergir no progresso, para haver progresso verdadeiramente. Porque eu posso progredir moralmente, num certo sentido, mas eu posso não estar integrado internamente.
Tem muitas pessoas que dizem assim, eu faço, no centro espírita a gente vê muito isso, as pessoas dizem assim, eu faço tudo correto, eu cumpro todas as leis, mas eu não me sinto eu. Que era o dilema do moço rico com Jesus, né? Que ele observava todas as regras. A gente vai lá no centro espírita, faz as palestras, aplica o passe, chega em casa, é um bom pai, uma boa mãe, mas chega lá aos 50 anos de idade assim, que engraçado, eu tenho a sensação que a existência é minha, eu não estou sendo eu. Isso tem alguma coisa na ordem do desenvolvimento do narcisismo que está falhando. O indivíduo ele está possivelmente executando um programa de ser bom. Então, é muito importante essa questão assim de que o indivíduo possa encontrar a sua natureza íntima, principalmente em dois aspectos que eu acho que são fundamentais no nosso desenvolvimento, que é o desenvolvimento da sexualidade e da sua própria agressividade. Quais são os nossos dilemas? Quais são os nossos conflitos? Poder olhar para dentro de si, perceber quais são as questões que precisam ser resolvidas e inserir-se dentro deste eu verdadeiro no contexto moral. Porque senão o indivíduo vira um fantoche. Ele começa a agir certinho e chega num determinado momento assim, mas eu estou me sentindo vazio. Eu estou sentindo que não sou um eu verdadeiro. E o contrário também pode acontecer. A pessoa se sente muito ela mesma, e tal, assim, mas ela desliza moralmente porque ela atende apenas aos instintos, ao prazer e às suas questões mais de impulsos. Né? Então, eu acho que é um assunto em aberto, que nos desafia realmente. São linhas de desenvolvimento que o Espiritismo, lá nas leis morais, Kardec diz assim, o desenvolvimento moral depende do intelectual. Kardec abordava assim, intelectual e moral. Claro, naquela época ainda a gente não falava tanto do campo emocional ainda. O Espiritismo ainda estava num período onde não tinha surgido as linhas de desenvolvimento da psicologia, psicanálise e os desdobramentos para poder se falar. Mas hoje nós temos uma condição de poder pensar sobre esse assunto de uma forma mais ampla. Do ponto de vista das leis morais, a gente pode até lembrar, é o que eu trago um pouco no livro, a perspectiva com o Espiritismo, quando nós vamos falar sobre a indulgência, quando fala sobre o que seria, né, amor, o que seria caridade, do ponto de vista como Jesus a pensou, nós temos ali a classificação da benevolência para com todos, né, a indulgência para com os defeitos, as complicações e o perdão das ofensas. E é interessante que a indulgência é uma coisa teoricamente interessante se falar, mas na prática a gente sempre tem alguma confusão. Será que eu estou sendo indulgente ou estou sendo conivente? Porque nós não queremos ser conivente com, digamos, o equívoco, mas nós aprendemos que, olha, é preciso ser indulgente. E aí é uma questão bastante, eu lembro dessa questão feita para Jung, que dá para você encontrar, inclusive no YouTube, uma reportagem com ele próprio, né? Falando, olha, vamos falar agora com um dos principais psiquiatras de nossos tempos, e aí pergunta assim, o Jung, né, quando você desdobra, né, quando a psicologia, a psiquiatria foi desdobrando as camadas do psicológico, às vezes não só para o espírita, mas para a pessoa que não está muito acostumada a aprofundar esses temas, há uma ideia de que é uma relativização de tudo, a tal ponto que não existe, digamos, o certo e o errado. E aí ele vai colocar no sentido assim, como é que... Agora, como tudo tem uma explicação psicológica, é como se a moralidade, né, um código de certo e errado, não existisse. E aí a gente vê que talvez, e realmente eu concordo com isso, do ponto de vista de psiquiatria, de psicologia, essa palavra indulgência não gosta muito de ser falada, né? Porque a indulgência, quer queira, quer não, existe uma classificação, porque a indulgência é para com os erros alheios. Se eu já estou falando que eu tenho que ser indulgente para alguma coisa minha ou para alguma coisa do outro, eu estou implicitamente dizendo que tem algum erro. Se eu estou falando que tem algum erro, eu estou implicitamente usando a minha capacidade de julgamento, né, de discernimento. E aí ele coloca essa questão para o Jung discorre muito bem. E aí eu vou trazer a questão que foi feita para Jesus, né? Humberto de Campos narra o irmão X, né? Através de Chico Xavier, ele vai falar assim, eu vou ler, tá? É nessa perspectiva que Humberto de Campos, escrevendo bela página sobre Jesus, anotou que Tiago e João estavam espantados com
como o Cristo conseguia, palavras agora do irmão X, como ninguém, advogar a causa dos infelizes e identificar atenuantes para as faltas alheias, guardando o respeito que sempre consagrou à ordem. Ou seja, Jesus conseguia encontrar atenuantes para com as faltas, ou seja, uma indulgência. Anteriormente eu falo aqui um pouco sobre a indulgência, sobre o que tem Kardec trazendo sobre o tema, guardando o respeito em relação à ordem, ou seja, existe uma lei que nos tira do caos universal e nos coloca num cosmos, num ordenamento, né? Numa cosmética, portanto, ética, que combina com a estética e não são em desalinho. Dessa forma, desejando saber a opinião do mestre sobre um ladrão ardiloso, não era ladrão qualquer, era um ladrão ardiloso e confesso. Porque se fosse um ladrão impulsivo, aí é fácil de você atenuar, de você, foi impulsividade, foi a dor, ele falou assim, um ladrão ardiloso e confesso, ou seja, um ladrão que usou a inteligência a serviço de um ardil, a serviço de uma manipulação, a serviço de uma crueldade. Levaram até ele a questão e Jesus ensinou o seguinte: se a prática do mal exige tanta inteligência e serviço de um homem, calculemos a nossa necessidade de compreensão, devotamento e perseverança no sacrifício que nos reclama a execução do verdadeiro bem. Ele faz uma outra posição, né? Olha, se esse homem usou tanto inteligência a serviço do ardil, né, a serviço do mal, imagine também como vai dar trabalho para a gente. Ou seja, a questão não é simples, ele está querendo colocar, a questão não é simples. Não dá para você simplificar tão facilmente, senão vai tornar simplório. O fato é que se essa pessoa usou tanta inteligência para o mal, imagine você, né? Também como vai ter que usar a sua inteligência, vai ter que usar, aí ele fala, compreensão, inteligência, devotamento, ou seja, um esforço e uma perseverança, perseverar no sacrifício que nos reclama a execução do verdadeiro bem. Então, é tanto isso do ponto de vista teórico, quanto do ponto de vista quando isso acontece conosco, né? Quando somos objetos dessa situação. Então, vou passar mais uma rodada, que de fato esse é um tema, a gente acho que desdobrou isso, Sérgio e Ana, em uns 2, 3 programas, assim, porque eu acho que é um ponto nevrálgico e, pelo menos você teorizar, fica um pouco mais claro, mas com certeza a gente não consegue resposta total, né? Mas é um ponto bem nevrálgico para a nossa intimidade. Aí eu vou passar para tu, Sérgio, para a gente pelo menos dobrar um pouquinho mais, depois a gente passa para outro ponto. Olha, Léo, fiquei pensando agora, né? Quanta coisa temos para poder desdobrar nisso aí, nessa questão, né? Porque essa articulação da indulgência envolve o outro, né? E o outro é sempre um alguém que não é uma extensão, não deve ser uma extensão da gente, é um diferente, né? E esse diferente, sob o ponto de vista do desenvolvimento, ele nos ofende, porque a gente não gosta muito que os outros sejam diferentes de nós. A gente gostaria muito que todo mundo fosse uma espécie de extensão de agrado, né, da gente mesmo. Então, nós somos, por natureza, seres ofendidos. Toda vez que alguém aparece com alguma coisa muito diferente do que aquilo que a gente quer que a pessoa nos veja, nós já nos assustamos com isso, né? Nós já nos ofendemos. No mito de Narciso tem isso, né? Quando Narciso ele encontra a Eco é uma ninfa que tem por particularidade ecoar apenas o final das palavras do que alguém fala quando alguém fala alguma coisa. Então, o Narciso falava, ela ecoava, o Narciso ficava muito feliz, porque ela simplesmente ecoava o que ele estava trazendo. Mas quando ele olhou ela e viu que ela era uma outra pessoa, não era ele se ofendia, se assustava e saía correndo. Ele não suportava ver que ela não era um espelho fiel dele, ela tinha particularidades muito distintas da dele. E é quando ele escolhe ficar olhando para o lago, se admirando na própria beleza, e mergulha em direção a esse ideal e morre afogado. Então, quando narcisicamente nós não nos relacionamos com os outros de forma na alteridade, portanto, porque a indulgência, o que é a indulgência nesse sentido? Ela é a capacidade de suportar o outro
outro diferente. Às vezes o outro ele é ofensivo, realmente. Aí surge uma série de necessidades internas que a gente precisa desenvolver. Por outro lado, eu fiquei pensando assim, é uma habilidade a se desenvolver, por conta de que quando a gente tem esse desenvolvimento de uma forma mais natural, a gente vai começando a gostar dessa diferença também. A gostar dessa diferença. Quando esse outro alguém me desafia, ele me impõe a necessidade de um desenvolvimento além daquilo que eu consegui. Né? Então, eu passo a ter habilidades que começam a se desenvolver a partir desses contrastes dos relacionamentos, né? A partir dessas diferenças. E aí começa a surgir uma riqueza emocional, uma riqueza no desenvolvimento emocional, nas relações. Quando Jesus nos propõe a indulgência com o próximo, o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz isso, novamente a gente toma, num primeiro momento, como um artefato de sacrifício moral. A gente sempre pensa nessas questões morais como coisas que a gente tem que sacrificar na gente. Só que Jesus, ele tem nas entrelinhas uma outra proposição de que isso pode ser uma coisa prazerosa também. A gente aceita os outros nas suas limitações, nas suas particularidades, isso nos liberta. Porque isso nos traz a possibilidade de conviver dentro de um campo onde cada um tem o direito de poder se desenvolver dentro daquilo que é possível. Né? É do nosso nível de exigência, da nossa capacidade, muitas vezes de um superego muito rigoroso, que a gente precise transformar os relacionamentos em algo muito perfeito. Né? Então, fiquei pensando por essa direção, assim, na tua colocação. Não sei se atende à expectativa, mas eu acho que é importante esse tipo de desdobramentos também, né, Ana? Que aí a gente vai indo fazendo um pupurri, assim, de... Vai lá, Ana. Eu fiquei aqui escutando esse tema da indulgência, que é um tema difícil para a gente, não acho fácil, não. Mas a indulgência, se a gente pudesse usar uma metáfora, eu entendo como se assim, é você tirar o foco daquilo que você está o tempo todo reclamando do outro, né? Quando é indulgência para com a imperfeição do outro, quando você tira a lanterna ali da ação do outro que você não está gostando, porque é o seguinte, a gente tem porque a gente quer continuar inocente, é difícil a gente segurar a onda de que a gente é responsável por algumas coisas, né? Parece que só o outro erra. Parece que só o outro que tem imperfeição. Porque se eu me considero certo, tudo que é diferente de mim é erro, né? Então, o que é importante nessa questão da indulgência é que eu sei que a medida não é tão fácil para nós, né? O quanto que eu vou ser indulgente, complacente, né? Com aquilo que o outro está trazendo. Mas se você partir do princípio de que se ele errou, eu também posso errar, e como eu gostaria que o outro pudesse ter um pouco de indulgência para comigo, não é no sentido de me isentar das consequências das minhas ações, que esse poder a gente não tem. Tanto a indulgência quanto o perdão não é retirar dos outros as consequências do que cada um faz. É você sair do lugar de juiz. Esse que é o lugar bom da gente sair. Porque as consequências das nossas ações é Deus que dá conta. Então, como é que a gente se retira desse complexo, né? É a gente poder entender, bom, eu deixo com outras consequências disso, isso é um papo entre ele e Deus. Mas eu posso sair do lugar de ficar com a lanterna apontada para o erro do outro, você errou aqui, aquele dia, daquela maneira, daquele jeito, né? E eu fico repetindo, né? Então eu saio desse lugar, realmente foi difícil aquele momento entre nós, mas eu me retiro de ser o seu julgador, né? O seu acusador, porque eu também sou capaz de falir. Posso não ter falido aqui nessa circunstância com você, mas eu posso ter falido lá e acolá, posso falir no futuro. Eu não tenho como garantir que eu não vá fazer igual ou pior do que você, então não te acuso por isso, né? No caso de Jesus, que é uma coisa magnífica, né? Quando a mulher adúltera, ela pergunta se ele também não vai acusar, ele diz que não, mas assim, ele tinha autoridade sobrando e nem ele ocupou esse lugar. Então nós que temos tanta
tanto caminho ainda a dar daqui para frente, quem somos nós para ocupar esse lugar? Então, eu acho que a indulgência é para nos ajudar a desapegar desse hábito tão pesado que a gente tem de apontar as falhas alheias, né? Era só isso que eu queria completar. Ô, Léo, deixa eu aproveitar aqui, porque eu acho que a colocação da Ana ela é muito oportuna, ela foi muito feliz na abordagem dela, porque me deixou pensando assim, que a indulgência é um trabalho interno com o outro para poder se dar espaço para si mesmo também. Porque se eu posso admitir, conforme a Ana traz, né, que os outros têm suas falhas, eu também admito que eu também tenho possibilidade de errar, e isso faz parte de um processo de crescimento, né? Porque realmente quando Jesus diz assim, onde estão os teus acusadores? Ele está sinalizando assim que os principais acusadores da nossa vida estão dentro de nós, estão dentro da nossa mente. Somos nós que nos acusamos. E quanto mais rigorosa é uma pessoa consigo mesma, mais rigorosa é essa pessoa com os outros. Então, a indulgência, ela é um trabalho de libertação de um nível de relacionamento não apenas com os outros, mas consigo mesmo também. E é por isso que Jesus depois diz assim, eu também não te condeno. Não vou ser eu que vou fazer isso. Porque você já faz isso em excesso. E aí linka esse primeiro ponto que a gente abordou aqui da flexibilidade psíquica, né? Porque quando a gente adquire essa capacidade de flexibilidade psíquica, isso pode estar muito bem, sim, a serviço do desenvolvimento moral. Muito bonito essa questão, assim, para a gente pensar. E linka, Sérgio e Ana, com um outro capítulo que eu vou trazer aqui, que foi o capítulo 19 do livro, que eu coloquei Seguir em Frente, que lida, e eu trouxe justamente o exemplo de Jesus, da mulher adúltera, em que ele pergunta, onde estão teus acusadores? Né? Ninguém te condenou? E aí eu vou falar um pouco sobre a culpa, sobre a relação do que a gente chama de Código Penal da Vida Futura, por Allan Kardec, né? A expiação, né, vindo depois do arrependimento, e a reparação vindo para equacionar de forma mais profunda esse Código Penal. E aí a ideia de que a culpa ela tem uma utilidade para mudar a nossa caminhada, mas que a gente não pode ficar fixado, não deve ficar fixado nessa passagem só do arrependimento, expiação, porque fica um ciclo vicioso. E aí, como a gente lida com essa situação? Primeiro, eu acho interessante que o ponto mais nevrálgico, né, do atirar a pedra, Jesus não coloca qualquer tipo de equívoco. Ele coloca o equívoco do adultério. Ele coloca, portanto, a questão da sexualidade, que é uma questão muito difícil. É uma potência da nossa alma, do nosso ser, que nos impulsiona muitas mudanças, mas é uma potência também que, como qualquer potência, nós não sabemos exatamente como lidar, especialmente na nossa trajetória atual e anterior. Emmanuel, analisando essa questão da sexualidade, ele coloca assim, olha, de grandes equívocos em vários aspectos, a humanidade conseguiu avançar em muitos, mas a questão da prostituição ainda permanece um ponto muito parecido hoje com a época romana, né? Se hoje, por exemplo, não existem os circos romanos que matam, ou seja, o Sérgio trouxe aí as duas potências, a agressiva e a sexual, né, como sendo duas potências muito importantes do nosso ser, mas percebamos que do ponto de vista da agressividade, as nossas leis humanas, elas foram tentando moldar, né, a nossa conduta, ou seja, o nosso código de ética humano foi conseguindo, de certa forma, fazer com que esses espetáculos de morte domingueira, digamos assim, existem, mas não são mais cultuados, né? Existem, pelo menos, os campeonatos de luta, né? Mas pelo menos não pode matar ninguém, já é um avanço. Mas a prostituição em si, como nós lidamos com a sexualidade, ela mudou muito pouco. Ela mudou muito pouco desde então. E aí eu me recordo dessa situação. Vou contar 3 pontos, né, que me chamam muita atenção. Uma é uma música de uma cantora
né, que veio a desencarnar não faz muitos anos, a Marília Mendonça, e ela teve uma perspicácia muito grande, né, de trazer temas humanos, como poucas pessoas trouxeram, e tem uma que se chama assim, Troca de Calçada, que ela fala justamente de uma mulher que vive a vida na prostituição. Ela fala assim, se alguém passa por ela, fique em silêncio, não aponte o dedo, não julgue tão cedo. Ela tem motivos para estar desse jeito, isso é preconceito. Viveu tanto desprezo que até Deus duvida e chora lá de cima. Era só uma menina que dedicou a vida a amores de quinta. É claro que ela já sonhou em se casar um dia. Não estava nos planos de ter vergonha para a família. Cada um que passou levou um pouco da sua vida e o resto que sobrou ela vende na esquina. Para ter o corpo quente, eu congelei meu coração para esconder a tristeza, maquiagem à prova d'água. Hoje você me vê assim e troca de calçada. Só que amar dói muito mais do que o nojo na sua cara. Então ela vai trazendo verdades assim, né, contando como se fosse a perspectiva da mulher. Isso me chamou muita atenção quando eu estava na vida profissional, e eu lembro dessa situação que queria contar o fato, né, preservando a intimidade, que me chamou a atenção aquela jovem que vinha com um homem, e o homem bruto, assim, e ia colocar o filho deles para escutar a consulta, mas a consulta muito pesada, ela deprimida, muito pesado, né, falar de ideação de suicídio. Então eu pedi para que o marido, né, ficasse com o filho lá fora, conversamos, começamos um tratamento. Ela não conseguia fazer psicoterapia com outra pessoa, então ela vinha, pelo menos conversava, além da parte medicamentosa, nem que fosse uma vez por mês. E aquilo ela foi podendo se abrir, foi podendo confiar, e eu me chamou a atenção que 1 ano e meio depois do tratamento, ela me contou a verdadeira história dela e daquele homem, né? Que na realidade ela parecia uma história dessa troca da calçada, né? Dessa jovem, porque ela também acabou se prostituindo. E ela falou que aquele homem que a trouxe, né, que era o marido dela, se apaixonou por ela e começou a querer que ela fosse exclusiva dele. E com isso ele acabou comprando, né, casou-se com ela, e ela me falava assim, doutor, eu deixei de ser prostituta de muitos e passei a ser prostituta dele, porque não é um casamento, ele me comprou. E falou de todas as arbitrariedades, né, todos os assédios que ela continuava vivendo, e me contava, e lembra muito essa frase da Marília Mendonça, né? Para ter o corpo quente, eu congelei meu coração, para esconder a tristeza, maquiagem à prova d'água. Hoje você me vê assim e troca de calçada, sai de perto, né? Só que amar dói muito mais do que o nojo na sua cara, né? Inclusive a reação que a gente fala na dinâmica do psiquismo, de dissociação. Para ter a consumação do ato sexual, ela precisava dissociar. É como se ela estivesse em outra realidade no momento, né? E aquilo me deu uma... E ela falava assim, a primeira vez que eu estou podendo falar com uma outra pessoa, né, que me escuta é hoje, é agora, né, o set terapeuta. E eu me chamou, foi tão forte aquele momento, assim, e o desdobramento que aconteceu, que eu me recordei de mim, com mais ou menos 12, 13 anos, e minha amiga falando de um trabalho do colégio, que era para a gente entrevistar pessoas profissionais e tal. E ela acabou, geralmente toda grande cidade tem uma rua, né? Toda grande cidade tem uma rua que é a Rua da Prostituição. E ela então foi entrevistar essas moças prostituídas, e ela me falava assim, e eu, mais assim, de forma mais ferrenha, falava assim, não, mas por que foi fazer isso? Porque tem pena. Elas vão porque querem, né? Eu tinha 12 anos de idade, 12, 13. E aí mas Léo, eu falei, olha, eu tenho dó, eu tenho pena quando é a pessoa que foi escravizada, assim, aquelas tráfico aqui no Nordeste acontece muito, tráfico de crianças, tráfico de jovens que vão para o exterior e ficam realmente não só prostituídas, como escravizadas, literalmente falando, né? E falava assim, mas tem pessoas que querem, né, e tal, e tal. E aí quantos anos depois? Mais de 20, acho que 20 anos depois, não sei. Então, me deparo com essa situação, encontrando o outro lado da moeda, né? E a questão, será que quer mesmo, né? Será que é uma escolha mesmo? E como, às vezes, nós temos esse ponto tão nevrálgico. Então, eu trago esse ponto
da adúltera, que além do erro em si, eu acho que é importante a gente entender que não foi por acaso que Jesus elege, e os discípulos elegem a questão da sexualidade, né? A questão desse tipo de uso que a gente se equivoca, e como a doutrina espírita, né? Como a vivência nos dá a possibilidade de rever sem ser flexibilizado, né? Escorregadio moralmente. Mas quando nós somos levados a cuidar de outras pessoas, nós temos que fazer uma releitura, né, dos nossos conceitos. Não sei se faz sentido, Ana, dentro dessa perspectiva. A cada coisa que você fala, a minha cabeça vai a mil. Eu estava aqui pensando na questão da liberdade, né? Quando você fala, essa sua frase foi muito forte, né? Mas por que ter pena dela? Ela está aqui porque quer. Como se o nosso querer viesse de um lugar livre e adulto. O que acontece é que as nossas escolhas, na nossa vida toda, né? Quando a gente faz escolhas, e grande parte delas são irreversíveis, se não todas, não vem de um lugar maduro das nossas almas. Então, o capítulo da sexualidade é grave, como o da agressividade é grave no sentido assim de ser profundo, sensível, forte, porque vem junto com o nosso afeto. Então, não há como separar as nossas questões sexuais das nossas carências afetivas, das nossas necessidades afetivas. Embora a gente faça essa divisão como se o corpo fosse algo separado do espírito, né? Mas o nosso corpo está ali numa relação sexual com a alma totalmente envolvida, seja congelada ou não, como essa alma está, mas não há como a gente separar essas duas instâncias. Então, as nossas escolhas, o nosso querer, ele é muito imaturo ainda. E quantas vezes a gente se arrepende dos quereres que a gente fez, tantas escolhas complexas na vida da gente, impulsionados por medos, impulsionados por vergonha, impulsionados por tantas coisas. Então, para a gente poder ter uma escolha livre dessas nossas carências, nós temos que ter um trabalho de amadurecimento que não é tão simples para nós. O fato da gente ser dotado de livre-arbítrio é uma questão fortíssima para a gente, porque o grau de livre-arbítrio que a gente tem está totalmente imbricado no nosso grau de consciência, que vai constituir a nossa liberdade. Então, é justamente por isso que a gente precisa de muita indulgência, porque a gente precisa pressupor também que as ações dos outros também não vieram de lugares tão bem escolhidos assim. Eu, como psicoterapeuta, tendo muitas histórias de pessoas que meu pai abandonou, minha mãe não sei o quê, né? São aquelas afirmações infinitas, né? Como se o pai tivesse decidido, eu estou com uma vontade de abandonar meu filho, estou indo embora hoje, sabe? Como se engravidar, como se separar, e todos esses lugares afetivos fosse um lugar que viesse de uma decisão racional, simples assim, entre escolher uma camisa rosa e uma camisa azul. Não é assim que acontecem os nossos caminhos humanos. Grande ou todas as nossas escolhas, para elas poderem vir de um lugar maduro, adulto, decidido, eu quero e eu dou conta das consequências, isso precisa de muito trabalho interior para a gente poder fazer. Então, principalmente os nossos relacionamentos familiares, a gente precisa de muita indulgência, porque nós não escolhemos esses caminhos com tanta consciência e liberdade assim. Vai lá, Sérgio. Quanta coisa, né? Fiquei pensando aqui assim que a mulher adulta é uma das mais belas passagens do Evangelho. Aliás, Jesus, eu acho que ele inaugura na história da religião o espaço do feminino, né? Porque a religião até Moisés é só homem, né? Não tem mulher em Moisés. Só tem figura masculina, né? Inclusive o Deus é um general, em Moisés é um general severo, que a gente tem que ter medo e obediência. Quando Jesus nos traz a segunda revelação, ele inaugura o coração. A mensagem do amor de Jesus é a presença do feminino na religião. Não é à toa que Jesus tem uma mãe amorosa, né? Surge a figura de Maria,
a Mãe Santíssima, como este olhar carinhoso de uma mãe que gesta um filho querido e lhe dá esta condição de ter além do pensamento da lei, que ele não derruba, ele inaugura o coração. Não é à toa que Jesus, no seu evangelho, ele traz exemplos de mulheres. Não é só a mulher adúltera, mas a mulher a samaritana, a mulher da Samaria, né? Enfim, vários. E ele se faz acompanhar de mulheres. E outra coisa, ele não tem problema nenhum com prostitutas, né? É muito interessante que Jesus não toma atitudes morais. Ele toma atitudes afetivas. E quando a gente pensa nesse termo adúltera, adulterar significa tornar adulto antes do tempo. Adulterar vem de adulto. Então, o adulterar é aquela criança que precisou se tornar adulta antes do tempo. Ela foi por algum motivo. Ela teve que deixar de ser criança num período em que ela tinha que ser criança. Alguma coisa aconteceu. Isso, como psicoterapeuta, a gente vê. Eu já tenho atendido prostitutas. E não tem exceção. Todas tiveram violência. Ou algum tipo de abuso infantil. Ou algum tipo de falta narcísica grave. De presença de cuidado. Alguma carência muito grave no desenvolvimento do self. Que causou uma fratura. E essas crianças, elas ficam adulteradas desde cedo. É por isso que não apenas na mulher adúltera, mas na mulher da Samaria, quando a mulher está lá no meio lá tirando água do poço, e Jesus diz assim, porque você teve 5 maridos e esse que você está agora não é seu marido, é um homem casado, ela pula para trás porque ela acha que ele está condenando ela, e ele diz, não estou aqui te condenando. Eu estou falando das tuas carências. E que finalmente chegou agora alguém aqui que pode te dar a água viva. Jesus tinha uma coisa que a gente não tem, certo? A gente, como psicoterapeuta, talvez a gente tente ter alguma coisinha do que Jesus tinha, porque Jesus conseguia fazer num encontro o que às vezes a gente precisa de 10 anos para começar a fazer com uma pessoa, né? Jesus ele entrava, isso mais me intriga, assim, mais me encanta de Jesus, é essa instantaneidade da conexão com o afeto mais sensível da pessoa. Quando ele se aproxima da mulher adúltera, e não só dela, mas de todos que estavam com pedras na mão para atirar nela, e ele vai conseguindo desarmar aqueles homens dos mais velhos para os mais novos, mostrando que ele conseguiu, de alguma forma, fazer uma psicoterapia de grupo ali, fantástica, ostensiva. Porque imagina, Léo e Ana, que a gente estivesse no meio de uma mulher que vai ser apedrejada, e aí, com um monte de homens de pedra na mão, e aí a Ana, a Tereza, o Leonardo chegam e dizem assim, atire a primeira pedra quem estivesse em pecado. Bom, nós íamos levar uma pedrada, né? Porque não foi o que ele disse. Não foi o que ele disse, foi o que ele causou. Foi como ele entrou na intimidade de cada um, através do olhar, através daquela presença moral, e ele não fez um trabalho de condenação, ele fez um trabalho de autoavaliação. Cada um olhou para a sua humanidade e percebeu assim, não, mas peraí, mas eu tenho isso também. Mas eu também sou adúltero. Eu também me adulterei. Eu também tenho dores, que eu estou querendo jogar pedra lá, mas tem pessoas que me jogam pedra. Ele não sei o que ele fez ali, mas ele conseguiu fazer com que cada um examinasse a própria consciência. Então, quando cada um vai saindo e ele fica apenas com ela, ele está diante de alguém que está livre de condenações, mas está diante de si mesmo, diante das próprias dores. E ele diz assim, eu também não vou jogar pedra. Agora, ele tem uma frase no final que ele diz assim, vá e não tornes a pecar. Que também não é um preceito moralista. O não tornes a pecar é assim, não tornes a usar alguma coisa que não vai te alimentar. Entre em contato com o que você está experimentando aqui nesse momento, que é de alimentar a própria alma. Uma prostituta não é
alguém que está lidando com sexualidade madura. Se nós pegarmos o conceito de sexualidade como um conceito de troca, de desenvolvimento, que é como a sexualidade tem que ser, a prostituta, ela não tem uma vida sexual. Tanto que a maior parte delas são frígidas. Não tem prazer sexual. Elas tentam ganhar monetariamente, ou pelo controle de um homem, o domínio de alguma coisa que está dentro delas, que é de uma outra natureza, que elas não sabem o que é. Tanto que o trabalho interno com uma moça que tem um trabalho de prostituição, ele tem que ser muito delicado. Porque a gente vai lidar com carências narcísicas, é como se fossem crianças. Se a gente pegar essas mulheres que ficam nas ruas com os travestis, elas ficam brincando, parecem crianças. Existe uma vida infantil ali que ficou pedindo um outro tipo de desenvolvimento que não teve. Não sei se você concorda, né? Mas é assim, na minha experiência, a carência é de uma outra ordem, não é de natureza sexual. É de carência afetiva mesmo. É de falta de pai, é de falta de mãe. Essas meninas precisam de amor, não de sexo. Só que atuam a falta através da sexualidade. Claro, tem um corpo maduro, um corpo adulto, são lindas e tal, mas elas vendem o corpo. Então, quem olha de fora assim, são mulheres fúteis, são mulheres vazias. Sim, vazias sim, mas está faltando alguma coisa ali. E Jesus sabia disso. Jesus conseguia chegar, e quando chegava desse jeito empático. Jesus tinha uma empatia divina. Ele conectava na carência. Tem uma passagem muito linda do irmão X que fala da cortesã. Eu não me lembro em que livro, agora a gente está fazendo esse programa meio em cima, vão surgindo as ideias, na hora a gente não tem a literatura à mão, mas a cortesã daquela mulher que era uma prostituta e ela era muito rica, tinha enriquecido muito. Depois a gente vê e coloca assim, onde é que está na obra do Humberto de Campos isso. A mulher cortesã. E ela era uma mulher muito linda, ela tinha ganho muito dinheiro, mas alguma coisa lhe faltava. E aí, um dia, Jesus chega diante dela, esteve por ali, e ela olhou para Jesus e se apaixonou por Jesus, de imediato. Né? E ela disse algo assim: ô Nazareno, eu tenho para te oferecer todos os prazeres. Eu tenho os principais perfumes. Vem para minha casa que eu vou te dar o que tu nunca tiveste. E Jesus, em silêncio, olhava para ela e dizia assim: um dia talvez sim, hoje não. E ela se sentiu narcisicamente ofendida. Disse, como que não? Porque nenhum homem rejeitava ela. Os homens pagavam caro para poder ter um momento de prazer com ela. E ela estava oferecendo aquilo para aquele homem, porque dele, de repente, ele tinha alguma coisa diferente dos outros homens. E ela quis ter uma experiência, que era como ela sabia, sexual com ele. E aí, ela olha para ele e diz assim, como não vens? E coloca uma frase maravilhosa dizendo assim, eu descubro um brilho no teu olhar. E estou aqui porque preciso de ti. E aí, porque eu preciso de você e que você precisa de mim. Eu descubro um brilho no teu olhar. Você vem? Ele disse, um dia talvez, hoje não. E aí ela saiu furiosa. Saiu furiosa e os anos passaram. E os anos passaram e aconteceu com ela o que acontece com todo mundo, que ela envelheceu, adoeceu. Passado alguns anos, Jesus estava passando na região, novamente ali de onde ela morava, e uma outra mulher dizendo assim, mestre, vem atender alguém que eu gosto muito, mas que está em frangalhos. E Jesus foi. E quando Jesus chegou lá, era ela. Só que ela não era mais aquela mulher vistosa, porque ela estava corroída pela lepra. Ela estava totalmente abandonada, nenhum mais daqueles homens, sequer qualquer das pessoas, continuaram com ela. E aí, Jesus se aproxima dela e ela olha para ele e diz assim, agora tu vens?
Agora que eu não tenho mais nada para te oferecer, o que tu fazes aqui? Um dia eu te disse que eu podia te oferecer alguma coisa por muito te amar. Por que tu hoje vens quando eu não tenho mais nada a te oferecer? E Jesus olha para ela e diz assim: porque eu descubro um brilho no teu olhar. E se eu estou aqui, é por muito te amar. Então Jesus tinha de fato alguma coisa que nós talvez um dia possamos ter, né, uma ideia do que seria esse contato empático de desenvolvimento com o amor. Eu conheço, Sérgio, o conto, é muito tocante, né? Mas eu procurei aqui também quando você falava, mas não encontrei o local, mas conheço esse conto. E lindo, né? Eu acho que o que a gente está falando, no final das contas, aqui nesse programa, durante essa 1 hora, é que Jesus nos convida a rever conceitos, né? Jesus nos convida a rever posturas, a fazer uma revisão, né? No final das contas, para poder sair daquele lugar comum que nós já conhecemos e transcender, ou seja, sair da nossa vivência e transcender uma outra essência, a gente precisa rever posturas, rever conceitos, rever a nossa intimidade. E acho que esses 2 pontos que a gente está colocando aqui nos falam disso, né? Dentro dessa revisão, eu gostaria de colocar para finalizarmos aí, Ana, uma frase muito bonita do Leon Denis, que ele diz assim: tua obra mais bela é tu mesma. No problema do ser, do destino e da dor, na parte 2, no capítulo 19. Leon Denis vai dizer: tua obra mais bela é tu mesma. Ou seja, a gente coloca isso aí, Ana, num capítulo chamado Pílula de Autoestima. No final das contas, Jesus traz um outro tipo de remédio, né? Um remédio que nos levanta o ânimo, nos levanta, nos sacia a sede e nos coloca que essa água que molda o barro é uma água que molda a nossa essência para uma nova existência, uma nova realidade. Então, no final das contas, essa revisão não é uma revisão que flexibiliza o que é certo, o que é errado, porque no final das contas a gente vai precisar sim, como a história do Sérgio, veio ali a lepra, veio ali a Hansen, a gente vai ter as consequências das nossas atitudes, mas a proposta que a Ana coloca é de que nós não sejamos os juízes, simplesmente porque nós não temos capacidade, né, moral, intelectual. O juiz é Deus, o juiz é a lei. A gente pode entender que tudo tem uma consequência, mas não precisamos ficar nessa postura. A nossa postura é a postura do amor para conosco. E o tempo, na medida que as nossas capacidades emocionais, nossas capacidades morais permitirem, as consequências chegam e a gente então vê a consequência não como uma punição, mas como uma oportunidade de reparação e, portanto, de libertação. Então, é uma ética completamente diferente. Mas é uma diferença, me parece, no cristianismo de Jesus, né? Nessa visão que a gente está pensando, não é uma ética quantitativamente diferente, ou seja, não vai ser desdobramento quantitativo de intelecto que vai fazer com que a gente entenda, é um desdobramento qualitativo, é uma outra origem, é uma outra qualidade, né? Por isso que é paradoxal, mas é uma qualidade que fala, sim, de uma coisa prazerosa, né? Então, revisão de conceitos, me parece que é isso que a gente tem feito ao longo desses encontros, ao longo dessa leitura de Jesus, do cristianismo, do espiritismo. O conto, o Sérgio me colocou aqui, ó, Contos e Apólogos, né, do irmão X, a partir da mediunidade de Chico Xavier, no capítulo 18, no Caminho do Amor. Então, esse conto muito bonito, acho que vale a pena a leitura, né? Que me fala veja, o próprio conto coloca, há uma consequência, se existe uma consequência, é uma consequência natural de alguma harmonia que foi quebrada, não com as leis de fora, mas também com as leis de dentro, né? A harmonia que foi quebrada traz consequências para encontrar uma nova música, uma nova harmonia. Mas a questão é a nossa postura íntima diante da vida, diante de nós mesmos, diante das situações.
revisão, rever conceitos, rever posturas, né, Ana? Olha só, como eu falei, né? O Sérgio falou um negócio, você falou também, vontade de alinhavar as coisas. Quando o Sérgio está falando sobre ser adulta antes do tempo, e eu pensei assim, grande parte das pessoas precisou ser adulta antes do tempo nas suas infâncias por muitas razões. Porque seus pais foram embora do lar, suas mães morreram, passaram por um grande déficit de alguma ordem, e aí precisaram ser grandes antes do tempo. Às vezes o irmão mais velho, a irmã mais velha, tem que dar conta dos irmãos menores, e ela ainda é uma criança. Então essas histórias das prostitutas encontram um ponto de apoio assim. Quantos de nós também vivemos coisas bem parecidas? Não podemos ser criança no tempo necessário de ser criança. Hoje a nossa luta é não deixar que a tecnologia retire a infância das nossas crianças, né? Por causa disso. Então, a gente conseguir preservar a infância das nossas crianças é o maior patrimônio emocional que a gente pode dar para alguém, para a vida adulta, né? Então, sim, nós temos adultos hoje com muitos pedaços, partes suas, que estão esperando o amadurecimento. Então, você falou das prostitutas, eu me lembrei dos garotos de programa e tantas histórias complexas que eu escuto, né? Casamentos a 3, a 4, uma busca desenfreada, desesperada por amor, mas pelo caminho torto, né? É como se, em vez de eu almoçar porque eu estou com fome, eu tomo um sorvete, né? Tudo paliativo, são soluções paliativas para dores profundas da alma. Então, quando você me fala, Jesus faz uma coisa, numa conversa que a gente leva anos, talvez, e olhe lá, para a gente conseguir alcançar, é porque Jesus conseguia olhar para o outro, como você bem colocou aí, e amá-lo tal como é. Sem querer consertar, corrigir, mesmo quando ele sempre dava uma orientação no final. Não volta para a aldeia, não volta a pecar e tal, dizendo assim, olha, não volta para os mesmos caminhos, porque vai dar ruim, né? Como a gente fala aqui no Rio. Então, assim, eu não vou estar lá de novo se você tiver uma situação dessa de apedrejamento. Se cuida. Cuida de você. Agora que você teve um entendimento, que você alcançou aqui um grauzinho de diminuir tua carência, segura tua onda, sustenta para você poder dar um passo diferente daqui para frente, né? Eu também me lembrei do encontro dele com Maria de Magdala, quando ele diz para ela, a sua dor é real, contada por Humberto de Campos no Boa Nova, né? Maria, a sua dor é real, né? Porque ela diz, eu tenho sede de amor. Então, assim, ela tinha mesmo uma sede imensa de amor. Nós também temos essa sede de amor. E quantos caminhos complicados a gente resolve para saciar a falta de amor? Dinheiro, posição social, né? Então, para a gente poder atravessar esses caminhos, você está falando uma frase de Leon Denis muito, muito linda, que está falando assim, a gente precisa amar a gente, né? Amar essa obra-prima que Deus deu, que somos nós, né? Então, nós somos filhos de Deus, criaturas de Deus. A gente é divino, a nossa essência é divina. Paulo de Tarso diz, né? Nós somos filhos da luz. Só que a gente tem dificuldade de conectar com esse lugar. Então, para a gente ir entendendo assim, que a gente é um aprendizado se conectar com esse lugar luminoso das nossas almas. Mas para a gente entrar em contato com esse lugar luminoso, precisamos atravessar a treva densa. Então, atravessar a treva densa não é congelando, não é se afastando, não é desconectando, não é se distraindo. É o inverso disso. E isso eu entendo como um ato de amor próprio, né? Abraçar os lugares sombrios. Abraçar o lugar sombrio é para de julgar, para de brigar com seus lugares sombrios. Olha para eles com atenção. Dá um bom lugar para esse lugar. Também não é explicar seus lugares sombrios. Às vezes eu recebo pacientes assim, doutor, eu já entendi tudo o que acontece comigo. É por causa disso, daquilo. Eu dizia, mãe, tá bom, entender é um passo, mas assim, e agora vamos amar esse lugar que você está entendendo? Porque a distância entre o saber e o sentir é grande para chegar no fazer, né? Quantas pessoas falam assim, mas eu sei de tudo, ainda estou falhando, mas é claro, porque o saber ele não concede um fazer imediato e coerente. Nós temos uma grande estrada.
Então, a gente já sabe tudo que Jesus ensinou há 2024 anos, e isso não garante o nosso fazer da mesma qualidade. Então, a gente tem um trabalho interno de amar os nossos lugares esquisitos, os nossos lugares estranhos, né? Para a gente poder estar inteiro, porque a gente geralmente está em pedaços nos espaços, né? Um pedaço nosso vai à festa, um pedaço nosso vai para a família, um pedaço nosso está no trabalho. Então, essa integração de quem nós somos é uma tarefa para todos nós. Sérgio, deixa então para você dar as suas palavras finais também. Olha, acho que a gente falou sobre coisas tão importantes aqui, né? A Ana traz agora essa palavra fundamental, eu acho assim, integração. Esse trabalho de integrar é um trabalho para uma vida toda e não é para uma vida só. Mas numa vida só, que é a que a gente tem, que ela é muito importante de nós sermos capazes de irmos descobrindo dentro de nós essas estradas, esse caminho para podermos nos integrar conosco mesmo. Às vezes, boa parte desse trabalho é da gente com a gente mesmo. Né? É o principal. É o que a doutrina espírita nos propõe. Esse trabalho diário, de revisão, de honestidade, de desenvolvimento das virtudes, de compaixão e autocompaixão, de amor e autoamor, de perdão e auto-perdão, tudo que tem no termo tem um auto antes também que precisa ser feito junto. Né? Às vezes nós precisamos de uma ajuda externa, de um terapeuta. Nós somos terapeutas, nós três aqui. Tenho certeza que nós também já nos utilizamos de ajuda de alguém, porque às vezes a gente não consegue se olhar. É tão difícil a gente se olhar, né? E é tão bom quando a gente pode ter alguém que nos ajude a nos ajudar, porque os principais adversários da ajuda não estão fora, eles estão dentro de nós. Somos nós mesmos que nos obstaculizamos. Então, me parece que nesse referencial que quando a gente busca a figura de Jesus sob o olhar da doutrina espírita, facilita bastante esse entendimento, essas compreensões. Então era isso que eu gostaria de acrescentar ao final, sem me alongar muito, por conta de que eu acho que esse trabalho, ainda mais que fica gravado, né, essa ideia que a gente deixa que fique depois circulando para as pessoas participarem, para interagirem, é muito importante os desdobramentos dos conhecimentos, porque a Ana disse muito bem, né? Uma coisa é conhecer, outra coisa é saber. A gente conhece muita coisa, mas o saber ele vem com o tempo. O processo de amadurecimento é um trabalho que o tempo precisa fazer a sua parte também. Então, esses assuntos que a gente conversa aqui são iniciativas para que esses desdobramentos possam ir acontecendo no devido tempo. Que bom, gente. Coisa boa estar com vocês, conversando sobre esses assuntos. Provavelmente fica aí a ideia de que a gente possa, quem sabe, de vez em quando, entrar novamente no ar, nós três, porque aprofunda sempre mais, né? Se com 2 já fica uma visão ampliada, com 3 a gente consegue tecer, e eu acho que queria comunicar aos colegas que nos assistiram, que obviamente hoje eu trouxe alguns capítulos, passei alguns pontos que a gente pensava que ia falar, mas naturalmente nosso encontro levou uma outra conformação, porque acho que é interessante isso também, né, nesses encontros. A gente faz um programa, mas que não seja um programa rígido, que tem que seguir aqueles pontos. Então, acho que exemplificando na prática, foi um programa flexível, mas teve um norte. Nós tivemos um norte aqui que eu passei para os 2, peguei o livro, mas foi bem diferente do que eu imaginava e bem melhor, porque nós tivemos aí 2 cabeças pensando junto comigo, que foi a Ana, o Sérgio. Eu, particularmente, queria agradecer pessoalmente mesmo, né? A ideia de falar sobre Jesus veio, assim, nesse programa, simboliza até um esforço simbólico, né? Falava o pessoal da TV da Mansão. Nós precisamos colocar Jesus em primeiro plano. Obviamente que o conhecimento da psiquiatria, da psicologia, ela traz um aprofundamento muito bom para a nossa doutrina espírita, fala de umas necessidades mais práticas, né? Da gente tentar se conhecer, mas a gente não pode esquecer que o
que nós precisamos fazer não é uma psicologização da vida, nem uma psiquiatrização da vida, né? Me parece que uma fala crística, ela já antecipa muitos pontos, né? De uma maneira muito profunda. Então, Jesus me parece que tem que ficar visivelmente visível dentro das nossas práticas espíritas. E por isso que veio Jesus e saúde mental, né? A imagem dele, para que a gente possa, pelo menos, se reconectar. E nesse trabalho de 100 programas, né, que nós estivemos gravando, eu estive presente em todos, foi para mim uma oportunidade de imersão, assim, cada vez mais. Eu agradeço a Deus, agradeço aos benfeitores amigos, poder estar firme, né, semanalmente, gravando. Agradeço ao pessoal da TV da Mansão, ao Sérgio, ao Júnior, ao espaço do próprio Mário, Sérgio, Divaldo Franco, para poder esse espaço ser um espaço de aprofundamento pessoal. Peço desculpas por algum ponto, né, que você fala, algum ponto que passa mais, mas de fato para mim foram 100 programas muito importantes. E aí eu vou ficar até em silêncio para que a gente possa deixar um pouco a emoção no ar. Muito obrigado mesmo, tá? Muito obrigado, Sérgio, muito obrigado, Ana, muito obrigado à Espiritualidade Amiga por estarmos aqui. Muito obrigado.